Boa noite, meu irmão. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma semana de EBD, né? De vídeo de EBD, né? Essa forma diferente da gente estar interagindo, né? Falando um pouco de Deus, um pouco da verdade. Uma forma com a qual a Igreja do Senhor se adequou, né? Tem se adequado para tentar transmitir um pouco da verdade, tentar transmitir para os irmãos um pouco da verdade, né? Então, a gente vai continuar e eu vou fazer quase um choro aqui, né, forçado, mas não é tão forçado, porque é verdade. A gente está caminhando aí para o final já da nossa aula, né, das nossas lições. Esse daqui, especificamente, já é o penúltimo assunto, o penúltimo tema que a gente vai estudar, né, nessas aulas. Toda semana a gente vai concluir em 17, a gente está na 16ª, na 16º estudo, né, dessa lição. Então, meus irmãos, queria informar que, por mais que não tenha sido, né, da forma com a qual nós estudamos, nós preparamos, nós nos organizamos no início do semestre, nós temos certeza e confiamos totalmente que o Senhor ele fez conforme Ele aprouve, né? Nós entendemos que Deus, no seu pré-conhecimento, na sua presciência, Ele já havia determinado que a reta final do nosso curso ela seria assim de forma online. Alguns irmãos sentiram algumas dificuldades para colocar na TV a aula, né? Outros irmãos já comentaram que a dificuldade foi muito grande porque saber que ela estava gravada lá poderia deixar ela para um outro momento. E aí acaba criando uma bola de neve, muitas aulas para estudar. É uma grande dificuldade das universidades EAD, né, que existem hoje, estudo à distância. Às vezes há essa complicação de não ter o dia a dia ali. Mas, meu irmão, foi da vontade de Deus. Nós entendemos, nós acreditamos num Deus que rege tudo, Ele é Senhor de tudo. Nada fugiu do controle do nosso Deus. Então, aqui estamos aprendendo um pouco sobre a igreja. E aí, quando eu falo que a gente vai terminar o estudo, não quer dizer que eu vou falecer, a igreja vai fechar, não, meus irmãos, fique tranquilo. A gente vai iniciar uma nova etapa, um novo estudo. Espero que você tenha aprendido muito sobre a história, não necessariamente a história da igreja. A história da igreja, ela em si é um tema para estudo, mas sobre o estudo da igreja, né? O estudo da eclésia, eclesiologia, o estudo sobre como funciona, tudo que a gente já vem estudado aqui, né? E provavelmente em outro semestre, se você estiver conosco, com outros irmãos, você se inscreva. Acredito que inicialmente começará dessa forma também, online. E aí eu tenho fé no nosso Senhor que essa pandemia ela vai passar e a gente vai retornar às atividades normais. Então, longa introdução, como sempre, me perdoem. A gente já vai cair de cara no estudo logo da lição. A gente vai falar sobre o crescimento da igreja evangélica, né? A gente vai entender primeiro o que é esse crescimento, né, da igreja evangélica. A gente vai ver alguns níveis, né, de como cresceu essa igreja, a primeira igreja, a igreja primitiva lá em Atos 2. Acho interessantíssimo porque semana passada eu levei o estudo em Atos 2, mas mais da parte inicial aos jovens a respeito de Atos 2. Fiz um estudo tentei levar um estudo bem encorpado para os irmãos. E agora a gente vai falar novamente. Então, será que o nosso Deus está querendo falar alguma coisa para a gente? Se você não viu, pode assistir, está no canal da igreja. E por fim, a gente vai falar algumas outras formas com a qual a igreja cresce. Quando a gente fala de crescimento, meus irmãos, nós estamos falando de um crescimento não necessariamente de números, a gente vai ver mais de qualidade, com qualidade. Então, vamos falar hoje a respeito disso, de crescimento de igreja evangélica. Então, o nosso texto básico, ele vai estar no livro de Atos 2, mais ali no finalzinho, de 42 a 47. O Espírito Santo ele tinha acabado de descer, né, nesse contexto aqui de Atos 2. E conforme foi, eu vou dando um pouco de contexto, conversando com os irmãos. Então, Atos 2, de 42 a 47. Eu já deixei aberto aqui. Vamos lá, Atos 2, de 42. Não estava aberto, chegou uma página atrás. De 42 a 47. Então, se o irmão puder acompanhar, tá bom? Desculpa, eu não estou usando hoje a NVI. Se você pegou a NVI, infelizmente, que o irmão seja abençoado, Deus te abençoe, mas eu vou falar na Almeida Corrigida, a versão mais tradicional que temos, tá bom? Vamos lá. Então, Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor,
e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Vou pegar aqui. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando e contando com a simpatia de todos os povos. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aos que iam sendo salvos. Então, é um relato muito conhecido, né, no nosso evangeliquez, nas nossas igrejas brasileiras, esse relato dessa igreja primitiva, dessa igreja ali inicialmente tomada pelo poder do Espírito Santo, né? Inicialmente ali nesse contexto, alguns dias após isso, a gente vê os relatos de Lucas, né, na igreja. Então, meu irmão, vamos falar um pouco dessa igreja, vamos tentar tirar um pouco o que é a palavra de Deus, o que Deus ele revelou para a gente, para que a gente possa aprender no nosso dia a dia. O nosso texto devocional ele foi em Atos 11, de 19 a 26. E o nosso versículo-chave ele vai ser um pouco mais lá na frente, em Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do seu Santo Espírito. Então, o nosso alvo, o nosso objetivo da nossa lição hoje vai ser o quê? Mostrar que para a igreja crescer com vitalidade e maturidade, ela não pode fugir aos princípios bíblicos estabelecidos na palavra de Deus. Então, não há forma de crescer, da nossa igreja crescer, de uma igreja sadia, ela ser saudável. Não tem como ela crescer se ela não tiver com os princípios arregados na palavra, somente na palavra. Então, eu vou colocar aí o nosso quadro, né? O tão famoso quadro, que o aluno ele será capaz de quê? Ele vai saber, ele vai conhecer métodos bíblicos para o crescimento da igreja. Então, isso é um estudo bem concentrado, às vezes, para pastores. Tem pastores que fazem muitos cursos a respeito disso, o irmão já vai ver hoje. Vou continuar. Sentir, ele vai refletir no que tem feito para ajudar no crescimento da igreja. E ele vai agir, ele vai ter a igreja primitiva como modelo de crescimento. Então, sem delongas, eu vou começar a nossa introdução. E aí, sempre a mesma didática, leitura, esteja com a sua revista. Irmão, se você está só vendo, eu sei que é cômodo só assistir o vídeo e tal, mas o ideal é que o irmão acompanhe. Faça esse esforço, pegue a sua Bíblia, eu sei que você já tem feito esse esforço, tem sentado, tem procurado assistir, cumprir as nossas aulas, mas pegue a sua revista e acompanhe conosco, tá bom? Então, o que está acontecendo neste momento na igreja evangélica? É algo impressionante. De um lado, estamos experimentando um crescimento vertiginoso. Do outro, coisas extremamente preocupantes têm acontecido. Estamos vivendo o que alguns têm chamado de os últimos dias da igreja na Terra. Quanto tempo ainda nos resta? Creio que esta é uma pergunta pertinente, se é que estamos de fato preocupados com a expansão da igreja. No momento em qual estamos atravessando, precisamos entender tanto a Bíblia como a história da igreja, e assim crescer com maturidade cristã e equilíbrio espiritual. Paulo Romeiro, em seu livro Evangélicos em Crise, diz que a igreja passa a ser vista por alguns como um grande negócio. O apóstolo Paulo faz severas advertências àqueles que estão usando a fé com incautos para tirar vantagem. Então, esses textos, muitos deles estão lá na leitura da semana. Se o irmão puder ler, conforme está na revista. Há muitos cujo propósito em espalhar o evangelho é conseguir um bom meio de vida. São os mercadejantes da palavra de Deus. Então, vejamos alguns aspectos a respeito do crescimento da igreja local. Então, eu vou colocar aqui no texto, eu vou colocar aqui na tela, agora não, já coloco aqui, para mostrar mais ou menos um gráfico que vai facilitar para a gente o entendimento de quais são os aspectos, o que é o crescimento da igreja local, é o primeiro tópico aqui, ó. Como definir crescimento de igreja? Há várias maneiras de identificarmos o crescimento da igreja. E uma delas é contando membresia, Atos 9:31. Outra é considerando novas congregações plantadas. Desculpe, meus irmãos, eu dei uma travada aqui. Não vou nem pausar o vídeo, os irmãos sabem que tudo aqui é praticamente ao vivo. Não vou editar, mas ele faz a pergunta, né? Como é que a gente vai definir o crescimento de uma igreja? Então, a primeira é o quê? Contando a quantidade de membros, a membresia.
Outra é considerando novas congregações plantadas, quantas congregações a igreja matriz vai ter. E eu vou continuar lendo o texto. Como as igrejas em Filipos, em Atos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Esse é um exemplo de várias igrejas que foram plantadas. Este é o crescimento por expansão que vemos que veremos no ponto 3 dessa lição. Mas o que é crescimento do corpo de Cristo? Então o crescimento é o quê? É o resultado da proclamação das boas novas do Senhor Jesus Cristo, somado à persuasão para que as pessoas evangelizadas venham a ser seus discípulos e membros responsáveis pela sua igreja. Então, quais são os meios utilizados para tal crescimento que ela aconteça naturalmente? Vamos considerar 3 métodos bíblicos para o crescimento da igreja. Então, ele vai definir aqui para a gente, eu vou até ler novamente, como é que uma igreja, como é que o corpo de Cristo ela vai crescer de forma sadia. Então, ela vai ser resultado de uma proclamação das boas novas do Senhor Jesus Cristo, somado à persuasão para que as pessoas evangelizadas venham a ser seus discípulos e membros responsáveis da sua igreja. Então, o que vai se traduzir aqui para uma igreja crescer saudável é ela entender as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Então, uma igreja, num contexto, né, de uma sociedade, numa cidade, no estado, ela vai, por intermédio de algum irmão, a palavra ela vai chegar, né, por intermédio de outras pessoas que nos evangelizaram. Então, anunciaram as boas novas para a gente. Então, você entende e você compreende, tá? Você passa a crescer nessa verdade, né? As pessoas foram evangelizadas, elas entram na igreja, elas passam a crer nessa verdade e elas amadurecem espiritualmente para o quê? Para permanecerem na igreja. E elas amadurecem, elas têm um entendimento, elas conhecem Jesus Cristo. E aí, quando esse ciclo ele se inicia, começa aí praticamente um ciclo da pessoa, ela recebeu as boas novas, ela cresce, ela amadurece dentro da igreja. Então ela fica na igreja, ela vai passar a testemunhar de Deus na sua igreja local, na sua comunidade local ali, tá bom? Então a gente vai ver aqui agora 3 métodos bíblicos para o crescimento da igreja. E aí vai seguir o primeiro tópico, e aí eu vou colocar aqui para vocês, meus irmãos, essa imagem, que ela vai apresentar assim, né, uma igreja, e aí ela meio que tem um fundamento, né, que os irmãos possam ver. E aí a gente vem de baixo para cima, a gente vê primeiro a evangelização, depois a nutrição da igreja, depois o serviço. Então essa é a base que a revista ela vai trazer para a gente de uma igreja saudável, né? Então, primeiro ponto, a gente vai entrar aqui na evangelização. Então, a tarefa da igreja é pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo, de forma que as pessoas creiam em Jesus e sejam integradas à comunidade da igreja, tornando-se discípulos responsáveis de Jesus. A ordem de Jesus foi para que nós saíssemos pelo mundo afora, anunciando que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como as pessoas haverão de crer em Jesus se elas nunca ouviram falar dele? Então, é um entendimento simples. A gente entende ali no grande comissionamento, em Mateus 28, que o Senhor Jesus Cristo ele falou, vão e façam discípulos. Né? É o primeiro texto. E depois, já em Atos, já no início de Atos, ele vai falar, olha, eu vou mandar o Espírito Santo, eu prometi para vocês, e eu quero que vocês sejam as minhas testemunhas nesta terra. Então, o objetivo aqui é a gente levar essa palavra, anunciar as boas novas do Senhor Jesus Cristo. É interessante que o apóstolo Paulo, né, falando aqui em Atos 2, né, a partir do momento que ele aceita, o Espírito Santo desce sobre ele, e ele passa a falar, movido pelo Espírito Santo naquele primeiro discurso do apóstolo Pedro, ele começa a anunciar e testemunhar a verdade. Quem era Jesus Cristo? O que tinha acontecido ali? Ele começa a lembrar aquilo que os apóstolos falaram lá atrás, né? A respeito do Espírito Santo que estaria com eles. Né? Então, o objetivo é esse. O Espírito Santo chegou, ele já passou a anunciar essa verdade, ele passou a contar as boas novas. Então, a natureza da evangelização é a comunicação das boas novas. O propósito da evangelização é dar aos indivíduos e grupos uma oportunidade válida para aceitarem a Jesus Cristo. A meta da evangelização é persuadir homens e mulheres para que cheguem a ser discípulos de Jesus Cristo e sirvam a Ele na comunhão da sua igreja.
Então, essa daqui é uma definição dessa igreja que a gente vê aqui, né? Desse Comitê de Evangelizações Mundial. Então, a gente vai persuadir o quê? A gente vai levar aquela verdade da qual nós entendemos, para a gente foi uma boa nova, foi uma boa notícia, né? É legal que antes sempre do evangelismo, no evangelismo a gente sempre dá primeiro a má notícia, né? A gente vai mostrar primeiro para a pessoa, para o indivíduo, para aquela criatura do nosso Deus, de que, meu amigo, você está perdido em seus delitos e pecados. Então você está morto, infelizmente você está morto, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele traz vida e aí a gente anuncia o Evangelho, anuncia essa verdade. E é claro que, com certeza, a gente não vai ter dúvida que parte primeiro de Deus esse encorajamento, através do Espírito Santo, essa intrepidez de nós anunciarmos, porque o Senhor Jesus, Ele já sabe as pessoas, né? A gente vai ver lá em Atos, né? Quando, em Atos 18, eu acredito que seja em Atos 18, que às vezes o Paulo estava querendo sair lá de Atenas, mas ele fala, não, prega o Evangelho, porque aí tem pessoas minhas já. Então já tinham pessoas que Deus ele já tinha preparado para anunciar o Evangelho. Então cabe a nós, vai vir de nós o quê? Evangelizar. E é uma missão maravilhosa falar sobre evangelismo. Tá? Então, o primeiro meio de crescimento que a gente entende é o evangelismo. É uma fundação para uma igreja crescer madura. Né? Eu vou colocar de novo aqui a nossa imagem aí. Então, esse primeiro ponto, para a gente entender uma igreja madura, uma igreja crescendo de forma bíblica, vai ser o evangelismo. A segunda é, a partir do momento que essas pessoas elas foram salvas, elas entenderam, a gente vai passar o que? A nutrir esse cristão. No caso, a vida cristã. A gente vai começar a mostrar para ele como será essa vida cristã. Nutrição aqui ela é vista como o ato de ajudar o crente a crescer na fé em Cristo. Ele vai crescer na oração, ele vai crescer na leitura da palavra, na adoração e no testemunho cristão. O objetivo da nutrição cristã é nos levar a crer do mesmo modo quanto a nossa salvação, para nos tornarmos cristãos amadurecidos no Senhor e não mais sermos como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então, o objetivo aqui é praticamente doutrinar as pessoas entenderem, compreenderem a verdade do nosso Deus. E eu acho muito interessante que na revista ela vai trazer, né? Crer do mesmo modo quanto a nossa salvação. Você vai lembrar aí, né, quando você se converteu, né, você entende, você compreende, né? Então tem muita gente que apenas aceita aquele Jesus e deixa ele um pouco distante da vida, vai continuar vivendo a vida normal. E aqui, essa nutrição cristã, a necessidade do cristão, ele está sempre se nutrindo nesse perfeito amor, né? Nesse primeiro amor. E aqui o primeiro amor, ele não está falando do primeiro amor da conversão, quando a gente fala primeiro amor. Na tradução lá, a questão que está falando de primeiro amor é daquele amor perfeito, é daquele amor verdadeiro, é daquele amor maduro, é um amor que a gente, foi passado pela prova, mas ele permaneceu firme, fiel. Então, que quando só tenho que me lembrar que se foi o apóstolo Paulo, acredito que foi o apóstolo Paulo que ele vai falar, né? Voltemos ao primeiro amor. É esse amor puro, esse amor verdadeiro. Então a nutrição da igreja, você está aprendendo, você está crescendo na verdade, ela tem que estar acontecendo, meu irmão. Se você não tem feito as suas orações diariamente, se você não tem lido a palavra de Deus diariamente, a palavra da verdade, se você não tem tido comunhão com o corpo de Cristo, se você não tem dado testemunho na tua vida, infelizmente, meu irmão, você não está sendo nutrido da forma certa. Então, provavelmente você tenha passado por algumas dificuldades, você tenha passado por alguns questionamentos com Deus na tua vida, entendeu? Porque a necessidade do cristão, ele está sempre nutrido dessa verdade, entender, compreender a Deus. Poxa, quando a gente ora, e aí eu gosto de dar esse testemunho, né, dos meus pais, eu não entendia muito bem o que era isso, né? Mas meu pai e minha mãe, quando a gente era criança, inclusive eles estão até na turma, eles vão até gostar de ouvir isso, mas não era para ficar babando eles, mas a gente sempre tinha um hábito na nossa casa de a gente se ajoelhar toda noite e orar. Toda noite, religiosamente, literalmente, de estar orando. Eu não entendia na época. Poxa, vamos lá, mas vamos orar. Só que o cristão, ele passa a ter um relacionamento com Deus na oração, orando constantemente,
de quê? Você passa a ter um pouco mais de fé, porque você começa a falar com esse Deus de forma diária, entender, você tem um relacionamento com Ele. Você se coloca de joelhos para orar, para interceder para esse Deus. Você está falando, você está expondo, você está falando que você confia nesse Deus. Então, esse hábito da oração, que graças a Deus eu tive a oportunidade, durante a minha infância, dos meus pais colocaram, de orar, de falar com Deus, é o hábito de você conhecer a Deus. Tem muito crente nos dias de hoje, nas igrejas de hoje, que acreditam que assistir uma pregação, que ouvir uma mensagem, somente isso vai bastar. Mas para você ter um relacionamento, para você ser nutrido com o nosso Deus, precisa haver oração, irmão. Você precisa estar orando ao nosso Deus. Você precisa o quê? Você precisa estar lendo a Bíblia. Como é que você vai saber se Deus está falando contigo? Quer dizer que só através das mensagens? Quer dizer que só através das mensagens do pastor Marcos Granconato? Quer dizer que Deus está falando comigo só nessa hora? Quer dizer que só através das mensagens do pastor Jonas Madureira, Wilson Porte, a gente vê tantos outros pastores renomados? Não. Você vai ver Deus falando contigo quando você ora, você clama a Ele, e você vai perceber resposta quando você está lendo a palavra dEle. Você está entendendo como Deus ele se relaciona, como é que Deus age, entendeu? E de outras formas. Então, você precisa estar em constante nutrição. Meu irmão, eu te convido. Se você, meu irmão, não está com dificuldade na questão de oração, de leitura da palavra, de poder testemunhar de forma mais clara as verdades desse Deus, infelizmente você não está nutrido. Então você meio que está com uma dificuldade. E vai haver dificuldade. Às vezes você vai cansar, você vai querer nem ir para a igreja. Mas por que eu vou para a igreja? Não estou muito afim, não. E é natural pessoas pensarem dessa forma. Né? Não estou muito afim de ir na igreja porque não há nutrição. Agora, a partir do momento que você está na igreja crescendo por esses métodos bíblicos, por essa verdade, a tua fé ela vai estar fundamentada nessa verdade. E aí, chegar domingo para a igreja, mano, porque eu preciso me relacionar com esse Deus. Eu vou em comunhão com meus irmãos. Por que eu estou lendo? Por que eu estou fazendo um estudo a respeito? Porque é assim que Deus age. Tiveram alguns irmãos que chegaram para mim, eu fico muito feliz com isso, que não entendiam alguns aspectos da mensagem que eu preguei em Atos 2. Ele, cara, eu não sabia, eu não tinha noção. Para falar a verdade, eu até discordei inicialmente de ti, do que tu falou ali, né? Por quê? Porque o irmão ele não lê a Bíblia, ele não procura se aprofundar, entender, ora, Deus, é isso que o senhor está falando aqui? Então, tem muito cristão que às vezes está falhando, tem muito cristão que está indo para a igreja, está cumprindo um ato religioso, mas não está crescendo, não está se nutrindo na igreja, nessa verdade, na palavra do nosso Deus. Então, meus irmãos, aconselho a vocês que isso aqui é o básico: oração, leitura da palavra, uma adoração sincera e dar testemunho é primordial. Então, vai entrar uma outra coisa que eu acho ainda mais primordial ainda, que é o serviço. Então, a gente já viu lá, eu vou colocar a imagenzinha de novo aí, desculpem, que no crescimento da igreja, a gente vê, né, nesses degraus: primeiro, evangelização; segundo, nutrição cristã; terceiro, o serviço. Ele é muito importante, é o famoso diáconos lá, né? Toda vez que a gente vai ver essa palavra serviço inserida na nossa Bíblia, lá no grego, no original, ela foi escrita, a palavra certa lá é diáconos. E isso assemelha muito ao que os irmãos diáconos fazem. Eles servem, literalmente serviço ou ministério. É trabalhar aqui, a tradução literal. Então vamos lá. Deus nos colocou no corpo de Cristo, a sua igreja, para servirmos uns aos outros e assim cooperarmos mutuamente para a edificação da igreja. Como bem afirmou o apóstolo, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Está lá em Efésios 4. Deus pode usar esse serviço para abrir a mente e o coração dos homens para ouvir a mensagem do Evangelho. Então, a gente percebe aqui, e eu vou querer abrir com o irmão, eu estou até com um tempo, quero convidar o irmão a abrir em Efésios 4, de 12, Efésios 4, 12. Vou até tentar marcar aqui. Efésios 4. Efésios 4, 13. Eu vou querer abrir com o irmão em Efésios 4, 13. A gente lê aqui, né, que qual é o objetivo do serviço, que no caso aí ele está falando mais especificamente, se a gente for ler o capítulo todo, ele está falando por que ele dá dons às pessoas. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos presenteia com dons espirituais. Ele fala aqui, ó,
com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, se Deus ele está te dando um dom, meu irmão, o Espírito Santo está te dando um dom, você faz isso com excelência, porque é de Deus, e o objetivo é o quê? É aperfeiçoamento da igreja. O objetivo é o aperfeiçoamento da igreja. Então, eu vou ler aqui agora ó, o Efésios 4:13. Efésios 4:13. Vamos lá. Portanto, vos peço que... Desculpa, meu irmão. Efésios 4:13. Até... Olha lá, vamos lá. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o serviço, o objetivo do serviço do crente, que ele está inserido numa igreja, e uma igreja que ela está crescendo, por quê? Porque há serviço na igreja. Os irmãos eles passam a exercitar seus dons espirituais, né? E a gente vê que o objetivo de um dom é para aperfeiçoar a igreja. Até para quê? Por quê? Até onde isso vai chegar? Até que nós chegamos até que todos chegamos à unidade na fé. Unidade da fé é no pleno conhecimento, é no entendimento. De quê? Do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, meus irmãos, o objetivo do serviço, e a igreja ela vai crescer quando os irmãos entenderem que todo mundo, exercendo o seu dom espiritual, exercendo aquilo que Deus ele te capacitou, todo mundo na igreja, todo mundo, o senhorzinho mais velho, o jovem que está inserido na universidade, a criança, eles vão se encontrar e todos vão falar, rapaz, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Opa, a criança ela entende, eu creio também, tio, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o jovem ele vai falar, é verdade, nós cremos nesse Deus. Então, todos chegamos à unidade da fé, do pleno conhecimento. Esse é o objetivo da igreja. Esse é o objetivo que no serviço, a igreja ela possa crescer nesse aspecto de entender o ministério, de entender o serviço dos irmãos. Eu estou aqui com vocês, eu estou exercendo meu ministério, meu irmão. Meu objetivo aqui, eu quero que os irmãos entendam a verdade, o que é a igreja. Então, o objetivo é que, fundamentados na palavra do Senhor Jesus Cristo, nele, no nosso Deus, a gente vai crescer, a gente vai amadurecer. Então, meu objetivo aqui é esse, é mostrar. Outros vão fazer outras coisas, outros vão fazer outras coisas, mas esse vai ser o objetivo. Então, eu vou colocar mais uma vez aí a nossa igrejinha e o fundamento da nossa igreja. Então, primeiro, evangelização. Segundo, uma igreja nutrida, constantemente em crescimento. Terceiro, o serviço. O irmão, ele passa o quê? A trabalhar na igreja, a exercer seus dons espirituais, em busca da plenitude de vida. Então, a gente finaliza esse primeiro ponto do que é o crescimento de uma igreja local, e a gente vai agora para os níveis, e a gente vai fazer uma análise na igreja de Atos 2, a igreja primitiva, a igreja que a gente leu inicialmente, né? Então vamos lá. Os níveis de igreja, de crescimento da igreja, os níveis de crescimento da igreja, não há como sustentar à luz da Bíblia certos ensinos que têm entrado em nossas igrejas, no afã de ver a igreja crescendo. O escritor evangélico Paulo Romério diz que hoje há grandes exageros em alguns ensinamentos relativos à maldição hereditária, nas áreas de guerra espiritual. Desculpa, meus irmãos, eu já percebi que eu faço muito isso, às vezes eu fico com... É porque eu estou sentado e estou falando. Prometo para os irmãos que eu não comi hoje, é porque eu estou falando, entra ar, falando, aí eu começo a ficar dessa forma. Acho que não sei se seria bom até em pé um dia, mas aí eu ia ficar cansado. Meus irmãos, me perdoem. Então, esse escritor evangélico, Paulo Romério, ele diz que hoje há grandes exageros em alguns ensinamentos relativos à maldição hereditária, nas áreas de guerra espiritual, há exageros na teologia do domínio, na teologia da prosperidade, na teologia de curas e dos milagres. O que se nota em alguns casos é que há uma grande diferença entre o evangelho pregado hoje e o evangelho da igreja apostólica. Então, o irmãozinho aqui, Paulo, ele está falando que há muitos exageros. E a gente percebe, um cristão batista, ele olha para esses pontos, esses itens que a gente falou, e a gente percebe que há uma dificuldade, algumas faltas de compreensão, as faltas de voltar mesmo para o texto e entender o que a Bíblia está falando nesses pontos. Então, quais são os níveis de igreja que podem
ser facilmente detectados na igreja do primeiro século, a igreja de Atos dos Apóstolos. Vamos conhecer como crescia a igreja. Então, a gente vai pegar aquele primeiro capítulo que a gente leu, né? A primeira leitura que a gente leu hoje, que é em Atos 2, do versículo 42 ao 47, e aí ele vai ver item por item. Então, o primeiro ponto vai ficar aí na tela para você ver que a igreja ela crescia na palavra, meu irmão. Sola Escritura, na palavra de Deus. Então, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Havia um empenho da parte dos primeiros cristãos em estudar a palavra de Deus, pois receberam a palavra com avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Aí ele está falando dos bereanos aqui, a igreja lá de Bereia, né? Em Atos 17. A vitalidade da igreja podia ser vista por causa da importância que davam à doutrina firmadas na palavra de Deus. Então, aqui o primeiro entendimento que a gente vê é que a igreja ela cresceu o quê? Ó? No 42. Atos 42. E perseverava na doutrina dos apóstolos. Né? Eu acho que o interessante aqui é que os próprios apóstolos, dominados nesse primeiro momento aqui pelo Espírito Santo de Deus, eles se preocupavam em doutrinar a igreja, falar da verdade. Né? E a igreja ela crescia na palavra. Né? Ela crescia no entendimento, no conhecimento da verdade, na leitura da palavra. Né? Então, nesse momento aqui, a igreja estava crescendo, ela se preocupava. Os irmãos lá, os bereanos, no início da história da igreja, eles iam confirmar se o que o Pedro estava falando, se o que o Paulo estava falando era verdade. Rapaz, peraí, esse bicho está falando isso daqui? Né? A gente vai ver um pouco antes nesse livro de Atos, no capítulo de Atos 2, que Pedro, ele vai citar para alguns judeus que estão ali, outros que estavam vindo, né, para aquela festa das primícias, ele vai citar dois textos, né? E ele vai citar Joel e vai citar Salmos. Então, para o judeu que estava vindo de fora, que estava viajando, ele entende, rapaz, eu conheço. Um judeu que era praticante nessa época aqui, ele conhecia, rapaz, eu conheço. Daí ele está falando lá dos Salmos, né? Ele está falando isso lá dos profetas. Então, eles começaram a entender, eles sabiam da palavra. E aí foram crescendo, foram confirmar se a palavra era verdade. Se a igreja ela crescia realmente, né, na palavra. O item 2, eu estou colocando aí na tela para os irmãos. A igreja ela crescia na comunhão e nas orações. Né? E perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles se reuniam constantemente. O verso 44 até o 46 vai dizer isso. Todos os crentes eram um só na mente e no coração. E ninguém pensava que aquilo que possuía era seu próprio. Todo mundo estava repartindo o que tinha. Havia uma calorosa fraternidade entre todos os crentes. Né? Então, a celebração da Santa Ceia, respectivamente, era um dos pontos mais altos da reunião. A festa do ágape se tornou uma prática constante na igreja. Então, havia comunhão, irmãos. E nesse momento de comunhão, o que eles faziam? Eles oravam. Então, a igreja como um todo, além de estar estudando a palavra, de estar estudando a verdade, eles se reuniam para orar, para interceder. Às vezes, eu acho até interessante que a gente busca, né, fazer as nossas orações diárias por dia, e aí a gente já começa a perceber de algumas lideranças, né, que elas chegam para a gente e vamos orar. Elas nos ajudam, elas nos estimulam. Até dou testemunho da vida do meu irmão Diego, que está trabalhando com a gente, né, nos jovens. Ele tem vezes que ele chega e beleza, vamos orar. Liga, a gente conversa, vamos orar. Então há um estímulo na comunhão, né, dos irmãos todos juntos, querendo crescer. O objetivo era o que lá? Chegar todo mundo à unidade da fé. Então há esse estímulo entre os irmãos no momento que você está em comunhão, ore, vamos todo mundo orar junto, a gente vai para a igreja para orar. E você tem que fazer isso também em casa, né? Esse é o objetivo, essa igreja crescia nisso. Vai lá agora para o ponto 3. A igreja ela crescia na adoração, já no versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Uma igreja que vive com alegria e singeleza de coração. Presta um culto vivo, alegre e contagiante. Como tem sido a adoração da igreja nas nossas reuniões públicas? É espiritual e verdadeira? Quando a igreja adora verdadeiramente a Deus, ela cresce. Então, meus irmãos, é muito interessante que é o lema da nossa igreja, né? Uma igreja viva para um Deus vivo.
não necessariamente de avivada, né? Uma igreja avivada, mas é uma igreja que viva de forma sincera. Então, ela de forma sincera, com o coração aberto, rapaz, vamos adorar o nosso Deus. E todo mundo junto em comunhão transmitem, louvam ao nosso Deus de forma sincera. Né? E aí a gente vai ver nas Escrituras que ela chega com aroma suave, né? Até o trono da graça do nosso Deus. Porque foi do coração, foi de verdade. A palavra de Deus ela foi explicada, você entendeu e agora a gente vai louvar esse Deus. Então, isso é ser uma igreja viva, né? E agora o quarto ponto, a igreja ela crescia em número, né? É uma consequência, a gente vai perceber na igreja de Atos. Então, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Não há nada de errado com o crescimento numérico da igreja, desde que venha como resultado de um trabalho sério, sustentável e saudável. O que se percebe é que o diferenciador da igreja estava no seu estilo de vida. Havia autenticidade na ministração dos apóstolos, generosidade no coração dos irmãos e disposição em se adaptar a essa nova vida, né? Eu não vou nem fazer uma aplicação, porque a aplicação dessa lição ela ficou muito boa. Então, a gente vai para o nosso terceiro ponto. Então, outras formas de crescimento da igreja. Então, a gente já viu aqui o que é esse crescimento da igreja, como é que ele sucede, né, na verdade, no entendimento. Primordialmente, nesse primeiro ponto aqui, a evangelismo, a nutrição da igreja e a serviço. O cristão ele passa a servir. A gente vê que na igreja primitiva ali de Atos, uma igreja muito abençoada, a gente vê que a igreja ela crescia na palavra, crescia na comunhão nas orações, crescia na adoração e, consequentemente, que ela crescia em número. E existem algumas outras formas da igreja crescer também, e é o que a nossa lição ela vai trazer. Em um certo sentido, o crescimento da igreja não é um grande mistério. Por um lado, levamos aos famintos até o pão. Por outro lado, levamos o pão da vida aos famintos. Como disse Bruce Shelley, a tarefa do pregador é fazer com que a demanda e o suprimento se encontrem. Né? Eu acho muito interessante esse verso do Bruce, aqui bem íntimo, né? Falando dele, que é Bruce Shelley, nem sei, Bruce Shelley, mas é que a tarefa do pregador ele vai ser que existe uma demanda na igreja, a igreja ela precisa estar alimentada, suprida, e o pregador ele vai levar o suprimento. Então, elas vão se encontrar. Haverá um crescimento. Uma igreja saudável, ela vai entender e compreender isso e vai ver crescimento. A palavra vai ser pregada. Os corações estão ansiosos para crescer no Senhor Jesus Cristo. E com isso, elas se encontram. Muito, muito legal essa frase, né? Então, existem várias formas de fazer uma igreja crescer. E dentre elas, algumas que o Senhor da igreja jamais recomendaria. Há, entretanto, aquelas que são recomendáveis, pois são bíblicas. Então, vamos considerar três delas. Né? Então, o primeiro aí, uma outra forma de crescimento da igreja, é o crescimento por conversão. Né? Irmãos, me perdoem se eu estou falando um pouco rápido, porque eu estou querendo não estender muito esse vídeo, mas vai acabar se estendendo, vou tentar pegar mais leve, tá bom? Porque o conteúdo da lição é muito grande. Então, o primeiro seria crescimento por conversão. Cremos que quando uma pessoa vem a Jesus, abrindo-lhe o coração, recebendo-o como seu Senhor e Salvador, ele passa pela experiência do novo nascimento. Isto é uma conversão. A mensagem pregada por Pedro no dia de Pentecostes tinha como objetivo convencer os ouvintes do estado de afastamento de Deus e levá-los de volta a Ele, por meio do chamamento do Senhor. O alvo da mensagem de Pedro era convencer a consciência deles do erro. Então, Atos 2,41 mostra que aqueles que responderam positivamente à mensagem de Pedro deram 3 passos. Então, Pedro ele pregou o evangelho, que nem eu falei para vocês ali, ele pregou dois textos. Pregou o texto de Joel, se você quiser ver Atos 2, a partir do versículo 16, você vai ver que Pedro ele vai citar Joel e Salmos, e aí ele vai explicar, é quase uma mensagenzinha expositiva ali. Ele prega e ele explica, dá contexto, dá tudo. E aí, o que as pessoas, o que voltou? As pessoas reagiram àquela palavra, né? E aí o versículo 2 ele vai mostrar que elas responderam positivamente. Eu vou até ler com os irmãos como é que eles vão ficar. Então, Atos 2, 41. Então, os que aceitavam a palavra foram... Peraí, desculpa.
Não, será que eu estou no texto certo? Vamos lá, vamos continuar. Eu não sei onde é que eu estou aqui. Tá, Atos 2,41. Então, mostra que eles responderam positivamente à mensagem de Pedro. Deram 3 passos. Eu estou na revista, eu já estava procurando a Bíblia. Desculpa, irmão. Às vezes eu nervosizo de trazer uma mensagem ao vivo. Só que não, né? É uma gravação, mas eu não vou cortar. Então, vamos lá. Então, quais foram os 3 passos que aqueles irmãos, após ouvir a mensagem de Pedro, eles deram? Então, primeiro, aceitaram o chamado de Pedro ao arrependimento. Eles confessaram a sua fé em Jesus Cristo pelo batismo e foram acrescentados à comunhão da igreja. Então, a forma de você entrar, que a gente está vendo outras formas do crescimento da igreja, é essa. É vir por conversão. É entender o apelo da verdade, não somente aquele apelo que o pastor faz lá no início, mas ao apelo da mensagem que foi pregada. Ele tenta mudar, ele muda o seu entendimento e o seu conceito, os seus olhos se abrem. O Espírito Santo de Deus ele faz a obra. Então, confessam a fé em Jesus Cristo, isso é fundamental. Eles são salvos e são acrescentados à igreja, é uma das formas. Segunda forma de crescer é o crescimento espiritual. Vamos lá. Após elogiar a fé, o amor e a esperança da igreja de Tessalônica, Paulo mostra como aquela igreja estava se desenvolvendo. É progressivo o crescimento espiritual da igreja na visão do apóstolo. Ele diz, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes. Todo cristão que deseja crescer espiritualmente deve deixar que sua vida transborde do pleno conhecimento da vontade, da sabedoria e entendimento espiritual. E ainda como diz o apóstolo, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, espiritualmente, eles iam crescendo, eles iam amadurecendo. A gente falou sobre isso lá no início, quando a gente falou sobre uma igreja, ela precisa estar o quê? Se nutrindo. Então, de forma espiritual, ela vai crescendo, o objetivo é esse. É você frutificar, é você dar frutos. Né? A palavra de Deus ela vai falar, né, que se você conhece a pessoa pelos frutos, conheçam pelos frutos. Né? E a gente vai perceber mesmo que um irmão que de forma sincera está ali no seu ministério, exercendo a sua verdade, muitos serão os frutos, as pessoas vão compreender, vão entender, testemunharão sobre ele, né? E darão muitos frutos. Então, o terceiro ponto, uma outra forma de crescimento da igreja, já é o terceiro, vou colocar aí o 3, é o crescimento por expansão. Né? Esse crescimento se dá quando os membros da igreja experimentam o gozo de sair das 4 paredes do templo para ganhar almas para Jesus. Como resultado deste trabalho evangelístico, novas comunidades ou congregações são formadas. Vejam a sequência das igrejas que iam sendo plantadas em Atos 16, 17 e 18. Quando o evangelho estiver sendo pregado, onde Cristo ainda não for anunciado, e novas igrejas estiverem sendo plantadas, aí sim haverá crescimento significativo da igreja. Então, essa outra forma de crescimento aqui, ela vai ser o quê? Crescimento por expansão. Né? É a gente fazer o que nós já temos feito, né, como igreja. A Igreja Batista Regular fundou muitos trabalhos, vendo a necessidade do crescimento, através do evangelho, levando através do evangelismo, chegou em pontos da qual precisava que existisse ali uma comunidade local mais próxima das pessoas. Então, começam a ser criadas congregações e a gente trabalha nessa metodologia. Então, essa é uma forma de crescimento por expansão. A igreja ela cresce através de todos aqueles princípios, evangelismo, nutrição, serviço, ela começa a crescer em outros pontos da cidade, em outras comunidades locais. Tá bom? Então, a gente vai aqui para a nossa conclusão, e eu acredito que eu fiz até num tempo razoável, mas vamos me perder, eu sei que eu dei uma corrida, mas essa conclusão ela é muito boa. Então, os aspectos apresentados nessa lição mostram os níveis de crescimento da igreja e as suas diferentes formas. Todas, operando juntos, contribuem para alcançar resultados significativos. Então, vai haver sempre vários fatores que vão convergir para um crescimento significativo da igreja, né? Do qual eu mencionei. Então, o primeiro vem o quê? Vem o crescimento qualitativo. Muitos o definem como crescimento espiritual ou de nutrição. Ele pode acontecer por meio do discipulado e levar à maturidade da igreja local. Este era o anseio de Paulo a escrever para as igrejas. Então, esse crescimento qualitativo
é aproximadamente crescer com qualidade, né? É um crescimento da qual muitas pessoas, através do discipulado, vão crescendo, vida na vida, um ensinando o outro compreendendo, buscando uma vida de oração, buscando testemunhar, buscando servir no ministério. Então, há crescimento, há qualidade. E aí eu posso dizer que, eu acho que até essa ordem que a gente vê na conclusão, ela vem por ordem de importância. O objetivo do crescimento de uma igreja vai ser crescer de forma qualidade. Vai existir, quando uma igreja ela crescer qualitativamente, vai haver cristãos maduros, eles estão buscando a verdade. Todos os crentes eles vão estar o quê? Lendo a sua palavra, vão entender que a leitura da palavra é a forma com a qual Deus vai se comunicar conosco. Através da oração, vão ser membros que constantemente em suas casas, suas residências, no seu trabalho, no trânsito, vão estar orando a esse Deus, vão estar se comunicando com esse Deus, levando a Ele conhecido, fazendo conhecido a Deus as nossas petições, as nossas súplicas, né, as nossas ações de graça. Então, um crente maduro, ele compreende isso, ele passa a viver nesse padrão de qualidade. Eu vou dar um exemplo bem corporativo, mas ele cresce em qualidade, um relacionamento com Deus, né? Está frutificando. O que o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em Efésios, ele fala isso, o objetivo é esse. Todos chegam à unidade da fé, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Todos estão usando os seus dons espirituais, presente do Espírito Santo de Deus, para o crescimento, para todo mundo estar crescendo. Esse é o crescimento qualitativo, a qualidade. A igreja do Senhor cresce ouvindo a palavra, entendendo, lendo, orando, se comunicando, adorando. Esse é o crescimento. E é o objetivo da igreja do Senhor Jesus, né? Segundo ponto, vem o crescimento orgânico. Que, Felipe, eu nunca ouvi falar nisso. Que também tem a sua importância. Pois uma igreja que quer crescer precisa ter uma boa estrutura organizacional, uma boa liderança e um bom funcionamento. Todos os ingredientes indispensáveis que contribuem para o crescimento da igreja. Então, vai haver nesse crescimento orgânico, ele está falando não de organismo, também de organismos, né, vivos, mas ele está falando aqui de uma forma organizacional. A igreja ela passa a ter uma estrutura bem firmada, né, na sua igreja. A gente vai ver líderes que estão pregando o evangelho, que estão anunciando. Esses líderes eles têm um relacionamento sincero com o Senhor. Eles são líderes maduros. Eles são líderes que o quê? Gozam de uma certa confiança para com os crentes que ainda não estão exercendo, que estão nesse processo de crescimento. Então, esse crescimento orgânico ele é muito importante. Que igreja triste, que igreja ruim será uma igreja na qual os membros, os líderes, a liderança ela é imatura, meus irmãos? Qual difícil deve ser, como deve ser complicado? Então, ela é função, né, da liderança da igreja, ela zelar pelo testemunho da igreja, é função da igreja zelar pelo estudo da igreja, de como está sendo feito, né? Sabemos que é Deus que lhe dá o crescimento, mas a liderança, uma liderança fincada no Senhor, buscando esse Deus a cada dia, ele vai poder transmitir bem. Então a gente vai ter uma igreja com uma ótima organização, uma igreja madura, a qual vai estar transmitindo para as pessoas que estão chegando o verdadeiro evangelho, né? O objetivo do crescimento, o conhecimento do nosso Deus, né? Então, acontece um bom funcionamento, né? E o último ponto vem o quê? O crescimento numérico, que é um sinalizador de que a igreja está crescendo. Então, por último, vem o crescimento numérico. As pessoas começam a agregar. Então, o objetivo nunca vai ser que o crescimento numérico ele seja o principal indicativo. Meus irmãos, pouco importa. Nós preferimos ter uma igreja com qualidade, com seu crescimento qualitativo muito bom, do que ter igrejas lotadas, igrejas cheias, pessoas ficando em pé, entendeu? Por causa de algum oba-oba. Não, meus irmãos. Às vezes os valores eles são invertidos. Primeiro, qualidade, uma pregação da palavra, um louvor bíblico centrado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse vai ser o objetivo. Depois, uma organização. O pastor, a liderança, os diáconos, eles vão perceber crentes maduros e vão inseri-los na sua liderança, na sua igreja, né?
tem muito a ver, às vezes não, muito a ver com o dom espiritual que a pessoa exerce. Às vezes tem irmão que, às vezes, por querer ajudar, e às vezes isso leva, falei muitas vezes agora, irmãos bem intencionados vão querer ajudar, mas acabam servindo em ministério da qual não é para ele servir. E aí ele acaba ficando frustrado, né? Muitas vezes acaba ficando frustrado. Então uma liderança, um crescimento orgânico, organizacional, a liderança ela vai entender onde colocar, ela vai entender o dom espiritual desses irmãos, e aí sim vai haver uma coerência com a palavra, o irmão vai crescer. Então, acredito que a gente vai passar, né, a gente teve a posse do pastor ontem à noite, eu estou tentando falar quando o vídeo vai ser postado, mas aí provavelmente nós passaremos por uma nova eleição. Então, o objetivo de eleger os irmãos, a gente tem que ver dons espirituais, características, né? Poxa, eu vou colocar o irmão X em finanças, ele tem facilidade com lidar com finanças, a vida dele é um testemunho, coloquemos ele lá. Então, esse vai ser o primeiro indício da gente colocar. Então, uma igreja sadia, uma igreja orgânica, bem organizada, ela entende esse princípio. Então, meu irmão, pouco importa se a igreja está pequena, se tem pouca gente, mas se isso está acontecendo, o crescimento ele é natural, meus irmãos. Quando a palavra de Deus ela é pregada, a igreja ela vai crescendo dessa forma, muita gente vai vir, muita gente vai querer ver. Peraí, Pedro, por que essas pessoas elas estão mudando de vida? O que está acontecendo? Por que elas são inabaláveis? Elas têm uma fé. O próprio testemunho de uma igreja verdadeira, sadia, fará com que pessoas cheguem. Isso será simplesmente resultado. Vai ser o quê? Vai ser resultado de uma igreja que cresce, né? de uma igreja que busca a Deus, que busca os seus princípios, né? Então, meus irmãos, essa foi a mensagem. Eu consegui terminar em 50 minutos. Foi meu objetivo. Desculpem se eu corri um pouco, mas é porque a lição eu percebi que ela era longa, porém repetitiva. Tinha muitas coisas que eram parecidas. Então, eu tentei acelerar, manter a nossa, não liturgia, mas a nossa metodologia de como a gente vem fazendo, ler a lição toda, comentar com os irmãos, e que os irmãos eles possam estar crescendo cada vez mais no Senhor. Essa vai ser a minha última aula, não porque, que nem eu falei no início, que eu vou falecer, mas nesse tema, eu gosto muito desse tema, falar sobre eclesiologia. Eu nasci nisso, eu já vi muita coisa errada, já vi coisa funcionando, e eu pude testemunhar com os irmãos. Então, eu e o missionário Gerson, com certeza. Então, que os irmãos estejam orando por nós, pelos próximos estudos que a gente vai fazer, concluir, e que o Senhor Deus esteja abençoando a nossa igreja. Quero convidar o irmão para estar orando pela nossa igreja, por todas as mudanças que nós passamos, pelo aquilo que iremos enfrentar, né? Irmão, se você já é maduro, se você já tem qualidade de crente, venha servir no ministério, venha nos ajudar. Tem tantos pontos na qual o irmão ele pode ser útil. Tá bom, irmão? Com esse pequeno apelo, eu quero fazer uma oração para a gente finalizar aqui o nosso estudo, tá bom? Então, oremos. Seu Deus, ó Pai, obrigado, Deus, pelo dia. Muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos guardado, meu Deus. Não tenho dúvida, meu Deus, que tudo que fazemos aqui é porque é resultado da Tua graça, meu Deus. Sabemos que o Senhor nos amou antes, meu Deus, de tudo isso. E quando estamos levando a palavra, nos relacionando, sabemos que é para o nosso próprio bem, porque o Senhor já veio ao nosso encontro, meu Deus. Nós queremos Te agradecer, Deus, nos dá crescimento, nos dá disposição de ler a Tua palavra, de orar, meu Deus, conversar com o Senhor mais e mais, quebrando os nossos corações, que o Teu Santo Espírito nos incomode, meu Deus, que Ele nos console, meu Deus, da Tua verdade, meu Deus. Nós queremos Te rogar pelos irmãos que estão passando por essa pandemia, por essa dificuldade, já infectados com o vírus, meu Deus. Te rogamos, vem estar trazendo, meu Deus, cura, meu Deus. Vem estar trazendo, meu Deus, saúde, meu Deus, a esses irmãos, meu Pai. Nós Te rogamos e nós Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Deus te abençoe, meu irmão. Foi muito bom falar com vocês nesses dias.